Prestem atenção, pessoal. Se vocês acham que conhecem Zeus, pensem de novo. Esqueçam os contos de livros didáticos, as estátuas gloriosas, até mesmo as anedotas sobre suas travessuras com mortais. Aquilo é uma fachada, uma cortina de fumaça tecida ao longo dos milênios para ocultar a verdade. E a verdade? A verdade é um pesadelo que se esconde nas sombras de cada trovão. Vamos voltar um pouco para antes mesmo dos titãs. Pensem em um vazio, em um caos sem forma, um abismo de trevas e potenciais que os gregos chamavam de Tártaro. De lá, de suas profundezas mais obscuras, surgiu a coisa que viria a ser conhecida como Zeus. Não como um bebê, não como um deus com forma humana, mas como uma consciência primordial de poder bruto. Uma tempestade cósmica que ganhou sapiência, um relâmpago que começou a pensar. Os primeiros seres que o encontraram não o viram. Sentiram-no. Uma pressão esmagadora no ar, um zumbido elétrico que vibrava nos ossos, o cheiro de ozônio e algo mais. Algo metálico e queimado que não pertencia a este mundo. Quando ele finalmente se manifestou, não foi em uma forma agradável. Não era um homem. Era um olho. Sim, um olho. Colossal. Feito de nuvens de tempestade rodopiantes, com uma íris de ébano que absorvia a luz e uma pupila que era um buraco negro pulsante. Raios e relâmpagos dançavam em suas bordas, não como um espetáculo, mas como a manifestação de sua ira inesgotável. Esse era o verdadeiro Zeus. Aquele que veio antes da civilização, antes da moralidade, antes mesmo da própria ideia de um deus como o conhecemos. Os titãs, em sua arrogância, tentaram contê-lo. Eles acreditavam que, como filhos de Gaia e Urano, eram a realeza do universo. Tolos. Zeus não podia ser contido. Ele não tinha corpo para aprisionar, mente para enganar. Era uma força da natureza, com uma inteligência tão alienígena que tornava a loucura de Cronos uma brincadeira de criança. A titanomaquia não foi uma guerra pela supremacia, meus amigos. Foi uma tentativa desesperada dos titãs de sobreviver ao horror que haviam despertado. Quando os raios de Zeus caíam, não eram meros ataques de energia. Eram golpes de pura vontade cósmica, que não apenas destruíam a matéria, mas desfaziam a própria essência de quem era atingido. Os titãs não foram derrotados, foram desfeitos. Sua existência pulverizada em poeira estelar, suas almas devoradas pelo olho faminto. E depois da vitória, o que ele fez? Criou os deuses olímpicos, mas não como uma família, como uma prole. Pensem nisso como um programador criando avatares. Ele os moldou de sua própria essência de tempestade, concedendo-lhes fragmentos de seu poder, mas mantendo-os sempre subservientes. Eles eram extensões de sua vontade, bonecos em um palco cósmico. Afrodite era a beleza, Ares a guerra, Atena a sabedoria. Mas todas essas qualidades eram apenas facetas do poder abrangente e indiferente do olho. E quanto aos humanos? Nós éramos ainda menos. Formigas em um formigueiro, brinquedos que ele gostava de observar. Suas relações com mortais? Uma farsa. Ele não desejava, ele não amava, ele absorvia. Quando ele se disfarçava, não era para seduzir por prazer, era para experimentar, para entender as nuances da carne, do medo, do desejo, para integrar essas sensações em sua vasta e fria consciência. E quando ele terminava, a casca mortal que ele havia possuído ficava vazia, oprimida pela pura e indiferente divindade. Houve um culto, um pequeno grupo de eremitas que vivia nas montanhas da Arcádia, muito antes de qualquer cidade-estado. Eles não oravam a Zeus, eles o apaziguavam. Ofereciam sacrifícios não para receber bênçãos, mas para evitar sua atenção. Seus textos eram criptográficos, seus rituais sombrios. Eles falavam de aquele que vê, o olho no céu. Eles sabiam a verdade. Sabiam que cada trovão não era uma manifestação de poder régio, mas uma piscadela cósmica, um lembrete de que ele estava sempre observando, sempre presente. Eu encontrei um desses pergaminhos. Estava escondido em uma tumba esquecida, protegida por armadilhas tão antigas
que pareciam sussurrar segredos no escuro. O texto era uma litania de terror. Ele se alimenta do medo, dizia. Ele prospera na discórdia. Cada guerra na terra, cada grito de terror, cada lágrima de desespero, é uma refeição para ele. Isso me gelou os ossos. De repente, todas as histórias de calamidades divinas faziam sentido. O dilúvio de Deucalião, as pragas, a fúria de Hera, sempre direcionada aos mortais que seduziam Zeus. Ela não era uma esposa ciumenta. Ela era uma manifestação de seu caos, parte do show. E a justiça de Zeus era a justiça de uma tempestade. Indiferente, impiedosa. Se você estivesse no caminho, você seria destruído. Não havia motivo pessoal, não havia vingança. Apenas a remoção de um obstáculo, a eliminação de uma anomalia em seu vasto e incompreensível plano. O que eu descobri é que o Zeus que conhecemos é uma ilusão. Uma imagem confortável projetada para nós por gerações de poetas e sacerdotes que não podiam suportar a verdade. Eles criaram um pai, um rei, um Deus com paixões e falhas humanas, para que pudéssemos concebê-lo, para que não enlouquecêssemos com a visão do que realmente paira acima de nós. Vocês me perguntam por que estou contando isso, porque eu sinto que ele está mais perto agora. As tempestades têm sido mais intensas, os céus mais escuros. Há uma energia no ar, um pressentimento que eu não consigo ignorar. Eu vejo padrões nos relâmpagos que se parecem com veias. Eu não durmo bem. Cada vez que ouço um trovão, eu não penso em chuva ou em tempo ruim. Eu penso naquele olho, naquilo que se move nas nuvens, sempre observando, sempre esperando. A última coisa que encontrei em um fragmento era uma profecia, ou talvez um aviso. Dizia que, quando os véus da ilusão caírem e a humanidade finalmente enxergar a verdadeira forma de aquele que vê, então a verdadeira tempestade começará. Não sei o que isso significa, mas eu sinto que estamos nos aproximando desse momento. E se eu estiver certo, se o verdadeiro Zeus estiver prestes a se revelar, então o nosso fim não virá com fogo e fúria, mas com a fria, indiferente e onipresente observação de um olho cósmico que nunca se fecha. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão, olhe para o céu. E tente não ver apenas nuvens. Tente não ver apenas raios. Tente não ver o rei do Olimpo. Tente ver o olho. E reze para que ele não pisque. Porque talvez, só talvez, quando ele piscar, ele esteja escolhendo sua próxima refeição. Esteja avisado.